Olá pessoal, meu nome é Marco Seslak, sou aluno do programa de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Estadual de Ponta Grossa, a nível de doutorado, juntamente comigo a Adriele Mazurek, nesse Seslak, nesse mesmo programa, e mais dois parceiros, o Messan e o professor Luiz Rogério, do programa de pós-graduação em Contabilidade da Universidade Federal do Paraná, no qual construímos aí um artigo em conjunto, com o título Processos Decisórios em Marketing por meio das equações estruturais, um estudo aplicado com consumidores de uma rede varejista. Então, o que acontece? Resgatando um pouquinho a questão aí do marketing, da propaganda, a gente consegue perceber que nas gerações passadas elas preocupavam-se somente com a questão da sobrevivência. E com o passar do tempo, o consumo foi ganhando uma proporção que define um certo status social. Tá? Então o que acontece? As pessoas começaram a consumir muitas vezes além do que precisa, justamente para manter um status, um destaque em sociedade. Fato que proporcionou que uma grande parcela dos indivíduos buscassem a felicidade, e um certo prestígio justamente no hábito, de consumir. Tá? E, sobretudo, para grandes empresas, organizações que fornecem produtos e serviços, a busca de informação sobre produtos, se tornou um processo que antecede a opinião do comprador, do consumidor, e também faz com que as campanhas de marketing sejam melhor direcionadas para esse fim. Pensando nisso, o nosso trabalho ele parte de uma seguinte questão de pesquisa. É possível explicar o desejo de consumo a partir da publicidade e da opinião formada pelo consumidor? Tá? Então, com base nessa pergunta, o objetivo do nosso trabalho consiste em formular um modelo de equação estrutural, suscetível para que possa explicar esse fenômeno da publicidade e da opinião, para o consumidor em si. Tá? E pensando nessa situação, nós identificamos três grupos de variáveis, entre elas, no primeiro grupo, a ideia da televisão, da internet e das revistas, como um mecanismo de publicidade. No grupo 2, opinião aí de amigos, a própria opinião, a própria compreensão do consumidor sobre a questão dos produtos, e serviços que eles visam consumir, e mesmo o parecer aí de especialistas que podem eventualmente contribuir na tomada de decisão para aquisição ou não de determinado produto ou serviço. Tá? E no terceiro grupo, a questão do impulso, necessidade e prazer, que são situações pessoais do indivíduo, onde muitas vezes se materializam na ação e na efetivação do consumo. Tá? Estou fazendo aí uma breve retomada, revisão de bibliografia, abordando um pouquinho sobre o desejo de consumo. Então nós sabemos que o consumo de bens e serviços é um ato criado para a satisfação das necessidades básicas dos seres humanos. Tá? Entretanto, um comportamento voltado para demonstrar um poder aquisitivo, um status, e sobretudo uma sensação de preenchimento, que os indivíduos acabam conquistando, em função do consumo, enfim, de bens e serviços. Tá? E destacando também que na atual sociedade o estado de felicidade muitas vezes está associado diretamente ao consumo, e sobretudo ao poder de consumo e capacidade de consumo. Muitas vezes, nessa situação, indo até um pouco além das condições reais do indivíduo, o que a gente consegue perceber pelo simples fato do endividamento das famílias, o que também foi enfim, ampliado face à pandemia. Uma outra situação, dentro dessa lógica, justamente vai em relativo à publicidade, e à decisão de consumo. Então, é possível perceber que a publicidade serve como uma ferramenta importante na criação do conhecimento, na reprodução do conhecimento, na mente do potencial consumidor, e que isso ajuda ele a tomar determinadas decisões da compra em si. E que a publicidade também ela desempenha um papel vital na importância, na formação dos sonhos, das aspirações que os indivíduos venham a ter, e que também auxilia, sim, com certeza, os indivíduos
a tomarem decisões conscientes sobre produtos, sobre marcas, sobre especificações, sobre características de determinado produto ou serviço. E falando sobre a opinião do consumidor, né, e a própria decisão de consumo, a opinião do consumidor geralmente é um conjunto de conhecimentos que os consumidores vão adquirindo ao longo da sua vida, ao longo de bastante tempo, né, e que são fatores importantes na sua tomada de decisão. Então, o que acontece? Né, a opinião do consumidor nada mais é do que todas as evidências, as informações, as referências que o consumidor tem sobre determinado produto ou serviço, que faz sim diferença na hora da aquisição ou não. E ela pode ser sim obtida por meio de fontes externas, né? Entre eles amigos, familiares, especialistas, pessoas que de alguma forma possuem alguma propriedade, né? Alguma referência sobre determinado produto ou serviço, e isso também influencia no processo das aquisições. Sobre a nossa metodologia de trabalho, então, como eu comentei há pouco, nós dividimos essas questões em 3 grupos, né, de perguntas, de afirmativas em si, né, e simplesmente aí paramos aí em frente a uma rede varejista e começamos a perguntar para as pessoas, né, o que levava elas a motivar a compra de determinados produtos, né, e elas nos respondiam, né, dentro de uma escala de 0 a 10, né, quanto que cada situação dessa impactava, né, no seu consumo. Então, por exemplo, dentro do grupo de publicidade, né, a afirmativa 1 seria: eu assimilo a internet ao conceito de publicidade. Né? Afirmativa 2: eu assimilo a TV ao conceito de publicidade. Alternativa 3: eu assimilo revistas ao conceito de publicidade. Tá? Então, como disse, as pessoas davam indicações de 0 a 10, né, quanto essas afirmativas pesavam em si nas suas decisões. Na questão, né, da opinião do consumidor, né, uma outra afirmativa era: o parecer de especialista me influencia sobre a escolha, a decisão de compra de um produto. Né? A afirmativa 5: os amigos influenciam minha percepção sobre a compra. Tá? Afirmativa 6: eu tenho minha própria percepção em relação aos produtos. Tá? E dentro do desejo de consumo, né, mais algumas afirmativas, entre elas a 7, que diz: o meu desejo de consumo origina-se da minha real necessidade. Né? Afirmativa 8: o meu desejo de consumo origina-se do prazer de ter, né, aquela aquisição, aquela compra, aquele status, aquele prestígio de poder ter, né, ou enfim, usufruir daquele produto ou serviço. E por fim, né, afirmativa 9: o meu desejo de consumo origina-se do impulso da compra. Né? Então, como sabemos, muitas compras às vezes são realizadas por consumo, e isso pode com certeza fazer uma diferença, né, no momento em si da aquisição. Em relação, né, ao aspecto metodológico, então, né, dentro das equações estruturais são definidas essas 12 etapas, né, para análise dos dados, lembrando que esses dados, né, todos eles foram planilhados, né, com a devida proporção, escala, né, e depois isso foi importado para o software RStudio, né, e a partir desses dados em si, né, com os devidos comandos, referências no RStudio, né, foi possível obter algumas das principais referências, né, para análise desses dados. Tá? Entre elas, né, a primeira figura é o teste de normalidade multivariada, o teste de Nardia. Né? Então é possível perceber que as respostas tiveram uma certa linearidade, com exceção de 2 pontos, né, e 2 respostas, 2 outliers que foram excluídos para fins de por ficaram muito fora, né, dentro da curva aí, prevista dentro das respostas. Tá? Dentro da questão, né, do Blogspot, tá? Figura 2, então percebe-se uma certa linearidade, né, em relação a alguns dos dados dentro das perguntas realizadas. Tá? Com relação aí à variação de linearidade e colinearidade, né? Então é possível verificar as relações aonde que de fato muitos dados, né, se cruzam, destacando, né, que esse gráfico mostra de forma
com as cores mais escuras e com a maior bolinha, né, a questão da maior relação de um ponto com o outro, tá? E, enfim, cumprido todos os protocolos, né, verificando aí as variáveis latentes na questão da publicidade, da opinião, do desejo de consumo, né, verificando aí o alfa de Combert, né, desses tópicos levantados, a gente chega na equação do desejo de consumo, né? Então, de acordo com os dados levantados, né, de acordo com os protocolos realizados, nós chegamos numa equação onde diz que o desejo de consumo, né, é igual a 1,169 publicidade, né, um fator aí dentro da publicidade, mais 0,660 opinião. Tá? Então, o que acontece? Com base nesses resultados, nesse protocolo, né, no estudo realizado em si, nós chegamos a ter esta equação que responde o quanto do desejo de consumo é de fato influenciado pela publicidade e pela opinião, né? Com certeza é possível perceber que a publicidade tem sim, né, um fator bastante impactante nesse processo, tá? E dentro, né, do coeficiente aí de determinação, né, do R quadrado, enfim, da referência, né, o quanto isso é aceito ou não, né, o nosso R quadrado foi de 0,711, o que remete, né, uma ideia aí de cerca de 71%, né, de aceitação desse modelo em si. Partindo para as considerações finais, tá? Então essa pesquisa ela procurou analisar o desejo de compra por meio da publicidade, né, da opinião do consumidor e, enfim, os seus resultados apontam que os consumidores assimilam sim, associam sim a internet e mesmo os conteúdos televisivos e mesmo as revistas, né, ao conceito de publicidade, principalmente a questão da internet, por estar cada vez mais presente no dia a dia das pessoas, que na formação da opinião dos indivíduos, né, vários itens pesam bastante, né, sobretudo a questão aí do parecer dos especialistas, né, as suas próprias convicções em relação a produtos e serviços e também, né, informações de amigos, de familiares e pessoas próximas, certo? Como limitação do estudo, né, nós apontamos aí a amostra de apenas 200 pessoas, no qual, né, 2 opiniões foram tiradas, são as 2 outliers, então terminamos o estudo com 198 opiniões em si, e como sugestões para estudos futuros, né, sugere-se análise de outras categorias, né, ou talvez mais específicas de produtos ou serviços, sobretudo tentando identificar variáveis mais pontuais, né, mais objetivos, que eventualmente poderiam estar relacionadas à questão da classe social, da faixa etária, né, das promoções que eventualmente uma rede varejista ou de um outro segmento estivesse realizando, e também a proximidade com datas importantes, né, tal como Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, né, datas assim onde o comércio de alguma forma tem uma presença, enfim, né, uma presença maior assim, de clientes, né, fazendo compras, aquisições e sobretudo, né, as propagandas aí e o próprio desejo do consumidor sendo mais instigado, né, nesses períodos em si. Aqui estão algumas das referências utilizadas, né, nesses slides. Né? As perguntas podem ser feitas a qualquer um dos autores aqui, né? Embora eu seja o autor correspondente, todos nós estaremos muito contentes em poder responder, né, as eventuais perguntas que se surgirem, né? Nós agradecemos muito por poder participar desse evento, por poder, né, inclusive divulgar um pouco do nosso trabalho, né? Agradecemos a comissão organizadora, os pareceristas, né, que avaliaram o nosso trabalho. Então, nosso muito obrigado.